Bom, gente, é o seguinte, eu vou trazer uma série de vídeos curtinhos para vocês, tentando relacionar um pouco sobre a psicologia e a disciplina de bases biológicas do comportamento. Eu vou tentar trazer esses assuntos de psicologia da forma mais simples possível, porque essas disciplinas vocês vão ver nos semestres mais à frente, mas eu acho interessante fazer essa relação, até mesmo porque durante a disciplina a gente estuda muito sobre biologia e a gente fica se perguntando, tá, mas qual a relação dessa disciplina com a psicologia? Então eu acho que a gente pode nesses vídeos trazer algumas relações mais simples e depois vocês vão aprofundando ao longo do curso. Bom, para esse primeiro vídeo curtinho, eu pensei da gente relacionar psicologia com um dos sistemas que vocês estudaram ainda na V1, que foi o sistema tegumentar, ou a pele. Eu vou tentar relacionar psicologia com o máximo de assuntos que eu trouxer. Então, todos os assuntos eu vou tentar relacionar. A gente vai começar a falar sobre esse sistema tegumentar ou sobre a pele. Aqui a gente não vai falar sobre esse sistema, a gente não vai resgatar os assuntos de bases biológicas referente a isso. A gente vai focar mais na psicologia. Mas vocês estudaram sobre esse sistema, né? Sobre a pele, quais são as suas estruturas, seus elementos, como é que ela funciona, as suas funções, enfim. Mas o que a gente pode relacionar de psicologia com esse assunto? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que qualquer alteração no nosso corpo pode levar a diversos tipos de consequências, inclusive adoecimentos, doenças. E com a pele também não é diferente. Existem algumas alterações na pele que são as doenças, seja algumas mais simples, outras mais complexas. E por que a gente está falando do adoecimento? Porque a gente precisa pensar como que a psicologia entra dentro de algumas alterações na pele, de alguns adoecimentos que podem nos acometer. Qual a relação da psicologia com isso? Para isso nós vamos falar sobre alguns tipos de adoecimento específico, que é no caso das doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas são doenças, adoecimentos que causam alterações fisiológicas, alterações biológicas no corpo, mas a causa não é biológica. A causa tem a ver com questões psicológicas, com fatores psicológicos. Então, existem vários tipos de doenças psicossomáticas. Podem ser relacionados com a pele, relacionados com o sistema digestório e com vários outros sistemas. Ou seja, nossas questões psicológicas, elas são capazes de alterar o nosso corpo. Por isso que algumas pessoas vão ser acometidas por alguns adoecimentos, vão fazer investigações clínicas, exames, vão aos médicos e constatam que o seu corpo está saudável, biologicamente. Mas existe alguma questão de ordem psicológica que pode estar provocando aquele adoecimento. Isso são as doenças psicossomáticas. Se a gente fosse estudar essas doenças, existem vários tipos diferentes. Mas como a gente está falando do sistema tegumentar da pele, vamos falar especificamente desse sistema. Existem vários tipos de alterações na pele que a gente pode ter, da mais simples às mais graves. E algumas dessas alterações podem se encaixar dentro dessas doenças psicossomáticas. Ou seja, quando existem questões psicológicas que desencadeiam essa alteração na pele. No caso da pele, que nós estamos falando. Então, assim, essas doenças psicossomáticas, ela é muito importante que a gente estude ela, que a gente compreenda, sem tirar o foco também das questões biológicas. Ou seja, quando alguém, por exemplo, aparece com algum tipo de alteração na pele, numa clínica, por exemplo, para um atendimento psicológico, a gente nunca pode deixar de verificar se não é uma questão de ordem biológica. Mas a gente também não pode deixar de lado as questões psicológicas. Do mesmo jeito, quando essa pessoa chega para o médico. Porque a primeira coisa que o médico vai fazer é investigar. Não, deve ser alguma questão biológica que está provocando essa alteração, mas às vezes é uma questão de ordem psicológica. Tá, mas o que seria essa causa? O que pode causar essas doenças psicossomáticas, seja na pele ou em outros sistemas do nosso corpo? Bom, não existem receitas na psicologia, mas uma coisa eu posso dizer. Nunca a causa de algo é simples. A gente não encontra essa causa facilmente. A gente tem que pensar que os adoecimentos, seja psicossomáticos ou não, os adoecimentos de uma forma geral, eles são multifatoriais, multicausais. Então, existem vários tipos de fatores que estão interagindo. Então, numa doença psicossomática, por mais que a gente diga que são fatores psicológicos, que fatores são esses? Não é uma pergunta fácil de ser respondida. A gente tem que pensar que
seja na doença psicossomática ou qualquer outro tipo de adoecimento psicológico, a gente tem que pensar em multifatores. A gente tem que pensar na família, nos fatores sociais, nos fatores culturais, ambientais, genéticos, ou seja, biológicos, enfim. A gente tem que pensar numa série de fatores que, interagindo conjuntamente, podem levar a esse adoecimento. E a gente não pode desconsiderar nunca essas doenças psicossomáticas. Então, podem aparecer manchas na pele, erupções, prurido, ou seja, coceira. Podem aparecer vários tipos de alterações, principalmente quando essa pessoa está estressada, ela está mais nervosa, ela está mais instável, está passando por um momento de crise. Mas, mais uma vez frisando, não é porque apareceu algum problema de pele que necessariamente é psicológico ou necessariamente é biológico. É preciso sempre fazer uma investigação. Mas não teria como a gente falar sobre pele sem falar de doenças psicossomáticas, só que as doenças psicossomáticas se relacionam com vários outros tipos de sistemas do nosso corpo também. Mas o que mais de psicologia dá pra gente relacionar? Olha só, quando a gente fala em adoecimento, a gente tem que pensar que quando a gente fala de doenças na pele, de alterações que podem acontecer na pele, a gente fala também de preconceitos, de estigmas que essa pessoa pode sofrer, o quanto isso pode prejudicar a sua autoestima, a sua relação social, a sua relação no trabalho. A gente não sabe. Pode ser manchinhas simples no corpo, mas que a pessoa se sente constrangida e tem um sofrimento, ou pode ser uma doença mais grave. Para falar a verdade, qualquer tipo de alteração na pele ou em qualquer outro sistema do nosso corpo, ou seja, qualquer tipo de adoecimento no nosso corpo causa um impacto psicológico. Qual a magnitude desse impacto, nós não sabemos. Podem ter pessoas que podem sofrer mais, outras sofrer menos. Podem ter pessoas que podem vir a desenvolver uma depressão, uma ansiedade decorrente desse adoecimento ou qualquer outro tipo de transtorno específico. Podem precisar de ajuda psicológica, seja de um aconselhamento ou de uma psicoterapia. Enfim, a gente não consegue especificar a magnitude do sofrimento de uma pessoa quando ela está acometida por uma doença, seja na pele ou em qualquer outro sistema do nosso corpo. Mas o fato é que essas alterações trazem sofrimento. Quando a gente conhece um pouco dessas alterações, um pouco de como funciona o nosso corpo, a gente consegue entender aquilo que o paciente está trazendo. Porque assim, seja esse paciente, ou enfim, ou como vocês quiserem chamar, tem gente que chama paciente, cliente, consulente, enfim. Quando esse paciente chega no posto de saúde, ou no CAPS, ou numa clínica psicológica e começa a descrever os seus sintomas da pele ou de qualquer outro sistema do nosso corpo específico, ou seja, quando começa a descrever os seus sintomas biológicos e, consequentemente, os seus sofrimentos psicológicos, aí a gente vai investigar realmente se a causa é biológica ou não, a gente vai começar esse processo de investigação, de compreensão. Mas quando a gente entende um pouco sobre o corpo humano, sobre como ele funciona, isso nos ajuda. Nos ajuda a entender sobre os sintomas do paciente, nos ajuda a nos comunicar com esse paciente para que ele procure outros profissionais e nos ajuda também a se comunicar com outros profissionais. Então não é que a gente tem que conhecer tudo de anatomia, todos os termos, mas isso nos auxilia. Inclusive, para fechar, né? Porque a gente poderia passar aqui muito tempo discutindo, a gente está falando de forma básica, mas se a gente for adentrar nos assuntos de psicologia propriamente dito, tem muita coisa para falar sobre isso. A gente pode falar de transtornos e, consequentemente, de DSM, a gente pode falar de várias coisas. Mas o objetivo desse vídeo é ser mais simplificado mesmo, é trazer um pouco de psicologia de forma simples, relacionando com a disciplina. Por último, a gente pode falar de uma disciplina que é carro-chefe. Assim, não é a mais importante, mas está muito relacionada com bases biológicas, querendo ou não. Todas as disciplinas estão. Que é a disciplina de psicologia hospitalar. É uma disciplina optativa, então vocês vão pagar não me recordo agora, ou é nono ou 10º semestre, não sei se quando vocês forem pagar vai estar disponível para vocês, mas é uma disciplina optativa. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que você está trazendo a disciplina do nono, 10º semestre para cá? A gente está começando o curso agora. É apenas de forma simples, para que a gente possa relacionar a disciplina com a psicologia, na medida do possível. Por que eu estou falando de psicologia hospitalar? De forma simples, né? É uma área da psicologia que atua nos hospitais, vamos ser bem simples. Mas o que isso tem a ver? Gente,
no hospital é muito importante que a gente saiba se comunicar com outros profissionais. O paciente vai falar o que está sentindo e às vezes a gente precisa explicar para o médico alguma coisa que ele deixou de falar, pedir para que esse médico oriente mais sobre esse diagnóstico. A gente pode até tirar uma dúvida simples, não dar diagnóstico, medicação ou algo do tipo, mas às vezes a gente pode trazer numa linguagem mais simples alguma dúvida que o familiar está tendo em relação ao diagnóstico do paciente. Ou até mesmo para a gente compreender. A gente está dentro do ambiente do hospital, quando a gente fala de psicologia hospitalar. Então, a gente precisa aprender a se comunicar com outros profissionais. Para falar a verdade, todo o ambiente da psicologia que a gente vai, toda a área que a gente vai da psicologia, a gente precisa se adaptar àquele contexto, à linguagem, aos profissionais. Então, se você atua na área jurídica, você precisa se adaptar com alguns conceitos da área jurídica. Se você atua na escola, você precisa se adaptar com algumas leis, com algumas questões escolares. Então, querendo ou não só na psicologia hospitalar, mas porque a psicologia também está relacionada com saúde, está relacionada com ciências humanas, mas também está relacionada com saúde, a gente precisa aprender a se comunicar com outros profissionais, para que a gente compreenda melhor os sintomas que o paciente está trazendo, possa acolhê-lo melhor. Então é basicamente isso. A gente não relacionou especificamente os conteúdos do sistema tegumentar especificamente, mas a gente pode falar um pouco sobre a pele, sobre as alterações que podem aparecer e como isso está relacionado com a psicologia, de forma simples. Mas é claro que haveria muito mais coisas para a gente falar. Mas aí, nos próximos assuntos, nos próximos textos, a gente vai tentar trazer outros tipos de disciplinas para dialogar, tá bem? Mas espero que vocês tenham compreendido.